Boa tarde, turma. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje sobre o tema Portugueses no Brasil Independente. Dois temas, rapidinho, tá? E precisa-se de trabalhadores. Na realidade, esses dois temas estão relacionados ao Brasil, o Brasil português, tá? Então, vamos discutir rapidinho para a gente iniciar para a gente terminar essa discussão. Bom, então, o primeiro tema é o Portugueses no Brasil Independente. Então, ele vai dizer o seguinte, né, que mesmo depois do Brasil ter se tornado independente, muitos portugueses vieram para cá, tá? E aqui eles encontravam muitos conterrâneos, não tinham problemas com idiomas, né? E na realidade eles tinham por objetivo arrumar emprego, arrumar trabalho, tá? Para garantir um futuro melhor, tá? Para você ter uma base, de 1880 até 1967, mais de 1,5 milhão de portugueses vieram para cá, tá? À procura de trabalho. Muitos também se instalaram, né, em estabelecimentos comerciais, né? Outros foram trabalhar em fábricas, enfim, né? Eles desenvolveram atividades aqui no nosso país, né? Então, o que o texto está colocando é o seguinte, que o Brasil recebeu muitos imigrantes, tá? Muitos imigrantes portugueses durante esse período, né? De 1880 até 1967. Mais de 1,5 milhão de pessoas, tá? Bom, o segundo texto, que é o Precisa-se de Trabalhadores, vai dizer o seguinte, que os colonizadores portugueses, quando eles começam a ocupar o Brasil, eles vão escravizando os indígenas, né, que aqui encontraram. E com o tempo, né, eles vão precisando de mais trabalhadores para os engenhos. E aí o que eles fazem? Eles decidem comercializar e transportar para cá negros africanos escravizados. Então, além de abastecer a colônia com mão de obra, esse comércio, né, dos negros africanos, né, escravizados, também começa a render muito dinheiro para Portugal, tá? Então a escravidão africana foi muito explorada no Brasil, até ser extinta em 1888. E a escravidão indígena também, né? Principalmente no Mato Grosso, no estado de São Paulo, né? Hoje em São Paulo, no Paraná, na região Amazônia, né? Enfim, né? Então o que você tem? Você tem a exploração, né? Você tem a pessoas escravizadas, né? Principalmente os indígenas e os negros africanos, tá? E olha que interessante, né? Mesmo, né, desde 1819, antes mesmo da libertação dos escravos, dos negros escravizados, esses imigrantes vão chegando aqui também para trabalhar, né? Principalmente na lavoura, né? Mas só em 1850, onde há a proibição, né, do comércio de negros escravizados, é que o número aqui de imigrantes no Brasil aumentou de forma assim muito exponencial, né? Um crescimento muito grande, tá? Bom, então para terminar eu vou ler um texto pequeno para a gente entender um pouquinho, né, a chegada desses imigrantes portugueses no Brasil e o que acontecia com eles quando eles chegavam aqui, tá? Então diz assim, né? Ó, o texto é a chegada dos imigrantes. No porto de Santos formou-se a maior confusão na hora do desembarque. Homens para um lado, mulheres para outro. Em salas separadas, os imigrantes foram despidos. As roupas do corpo e as que traziam nas trouxas foram levadas para a rotina desinfecção. Por fim, depois de infinita demora, roupas e pertences foram devolvidos, devidamente carimbados pelo posto. Conduzidos em fila, os imigrantes passaram pelo departamento médico para uma última vistoria antes de serem liberados. Tá? Então a gente termina aqui. Depois eu vou passar duas perguntinhas sobre esse texto,
esse último texto, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Abraços e vamos lá!